você deve conhecer Nelson Mandela, um símbolo da paz e do fim do apartheid na África do Sul. Durante seus 27 anos na prisão, Mandela acumulou uma reputação de dimensões quase messiânicas. Uma das narrativas heróicas mais difundidas foi a do mito de Mandela como santo. Mandela se tornou uma figura reverenciada, mítica e até divina na imaginação daqueles que acompanharam por décadas a sua prisão. Mas a história de Mandela não condiz com a sua fama. Embora sua luta esteja ligada ao fim do apartheid, seu objetivo final era tomar o poder por meio de uma revolução. Nos anos 50, os líderes do seu partido, o CNA, eram Oliver Tambo, Walter Sisulu e o próprio Mandela. Todos comunistas não declarados porque o comunismo era ilegal no país. Em 53, por exemplo, Mandela pediu a Sisulu que buscasse financiamento com os chineses para a guerrilha armada. Mas os chineses preferiram esperar. Somente em 1950, reuniões entre os principais comunistas sul-africanos, chineses e soviéticos decidiram pela luta armada na África do Sul. Então foi criada a MK, e Mandela liderou essa organização que se tornou o braço armado do CNA. O próprio Mandela explica que o Partido Comunista Sul-Africano e o CNA se reuniam de tempos em tempos para nos dar instruções. Seguindo os métodos de Stalin, temos que observar nossa própria situação e é hora de considerar uma revolução, uma luta armada. Em 1962, Mandela e outros líderes da MK foram presos em uma fazenda com 210 mil granadas, 48 mil minas terrestres, 1 tonelada de pólvora e 144 toneladas do explosivo nitrato de amônia. Também havia documentos que ligavam a MK à União Soviética. Mandela foi condenado à prisão perpétua, mas continuou liderando o CNA e suas ações armadas da prisão. Além do CNA, havia outros movimentos negros anti-apartheid na África do Sul, como o Movimento Consciência Negra, a AZAPO, a UDF e a UVUSA. O mais popular deles era o Inkatha, liderado por Buthelezi. No final dos anos 70, o Inkatha tinha 300 mil membros, 5 vezes mais do que o CNA. Por isso, os líderes do CNA queriam uma aliança com o Inkatha. Mas Buthelezi era pacifista e não aceitou armar seu movimento. Da prisão, Mandela ordenou ataques contra todos os grupos políticos negros que não apoiassem o CNA. O Inkatha se tornou um espinho na carne do CNA e o PC sul-africano e muitos líderes e apoiadores do grupo foram mortos. O medo foi útil para espalhar a mensagem aos sul-africanos de que o CNA estava ganhando poder, e a única maneira de se manter a salvo era estar ao lado dos revolucionários. De 84 a 89, 1.770 escolas, 7 mil casas de proprietários negros, 10 mil ônibus, 12 mil veículos e 47 igrejas foram destruídas. Quando as tropas do governo iam às ruas impedir os ataques, os líderes do CNA iam à imprensa acusar a polícia de realizar os massacres. Houve uma comoção internacional e muitos acreditaram que o apartheid era a causa da violência. Em 1990, o CNA ameaçou o governo. Uma ação em massa sem precedentes começaria em julho se as demandas do partido não fossem atendidas. Entre as demandas estava a renúncia do presidente e a formação de um governo do CNA. Em 89, o presidente de Klerk já tentava um acordo com o CNA para acabar com a violência e anistiou todos os envolvidos nos ataques à população negra, inclusive os membros da MK e do Partido Comunista. Também libertou Mandela da prisão no início de 1990 como parte do acordo e prometeu o fim do apartheid. Em junho de 1991, as leis do apartheid foram abolidas, mas a violência contra os grupos rivais do CNA continuou e Mandela acusava o governo de de Klerk como responsável pelos massacres. Se fosse verdade, por que o Prêmio Nobel da Paz de 93 foi dividido entre de Klerk e Mandela? Em 1994, Mandela foi eleito presidente, mas o colapso da União Soviética, principal apoiador do CNA, mudou o cenário. O governo precisava de dinheiro e para isso se associou a grandes corporações internacionais e optou por uma economia mista. 2 anos depois, 50% dos sul-africanos ativos estão desempregados. O crime urbano tem atingido novos recordes. A corrupção e o suborno são frequentes. Após 25 anos no poder, o CNA recebe muitas críticas por ter mantido a pobreza, a desigualdade, a violência e a corrupção. A educação permanece profundamente desigual. Em 2013, cerca de 58% dos brancos e 12% dos negros ingressaram no ensino superior. A pobreza na África do Sul continua a refletir as divisões raciais históricas do país. O apartheid deixou de existir no papel, mas no mundo real, Mandela fez muito pouco para acabar com ele.